Olá, pessoal, tudo bom? É, Bom dia, boa tarde para quem vai assistir esse vídeo de tarde, boa noite para quem vai assistir à noite, tá? Estamos aqui para mais um sábado de evangelização, tá? Hoje nós vamos discutir a questão 257, tá? Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, né? Eu espero que vocês tenham separado o seu copo com água para a gente pedir auxílio dos benfeitores para que eles fluidifiquem a nossa água, tá? E vamos fazer a nossa oração, né? Para a gente poder começar o nosso ensino e pedir a orientação dos espíritos benfeitores, tá bom? Então vamos, né? Acalmar o coração. Senhor de divina bondade, querido Jesus, amigos da Casa do Coração, espíritos benfeitores, Canagé, Dona Chiquita, Eusápia Paladino, nossos benfeitores, pedimos autorização e auxílio para iniciar mais esse estudo do Livro dos Espíritos na nossa evangelização. Pedimos apoio, sustentação e orientação e que os bons espíritos possam estar fluidificando a nossa água. Gratidão. Então vamos lá, pessoal. Olha, essa questão 257, ela está na forma de texto, tá? É um texto longo, ela não é uma pergunta como normalmente é, então eu vou tentar fazer um resumo do que é mais importante, tá? Nessa questão. Esse texto se chama Ensaio Teórico da Sensação dos Espíritos. Basicamente, ele tenta explicar se os espíritos guardam sensação de dor e o que ocorre no momento do nosso desenlace, né? Do nosso desencarne, no retorno para o mundo espiritual, tá bom? É um texto longo, mas eu vou tentar pincelar aqui as partes mais importantes, tá bom? Mas se vocês ficarem com dúvida, por favor, deixem nos comentários suas dúvidas, que a gente tenta tirar depois as dúvidas, tá bom? Vamos lá. De início, o texto explica, né, sobre sensações de dor, né? Nosso corpo, tá? Nosso corpo, ele é feito para sentir dor, porque a gente está encarnado, né? Então ele fala, o corpo é um instrumento da dor, tá? E a alma tem a percepção da dor. Essa percepção, ela vai ser efeito, né, do que acontece no nosso corpo, tá? Mas a lembrança da dor, que a alma conserva, ela pode ser muito penosa, tá? E aí ele vai explicando, né, que essa lembrança que o espírito guarda, né, não é uma dor física, tá? Mas uma reminiscência. Ele vai explicando um pouquinho como é que isso acontece. Mas ele faz uma explicação mais profunda. Quando a gente está encarnado, a gente tem um corte, a gente tem uma doença e a gente faz o nosso desenlace, essa dor física a gente não guarda, tá? Outro tipo de dor que o nosso espírito pode estar tendo reminiscência, tá bom? E vocês podem até perguntar, e quando ocorre também uma amputação de um membro, a gente fica com aquela sensação de que ainda tem dor no membro amputado. Esse é um processo que o cérebro guarda, porque o cérebro ainda entende que o membro está ali, tá? Mas isso também não passa para o espírito, tá? E aí ele vai explicando o que é o perispírito, tá? Porque a gente sabe que entre o nosso corpo e o espírito existe o perispírito. Esse desenlace, né, acontece de maneira lenta, devagar, não é de uma hora para outra, tá? E aí ele explica um pouquinho aqui, né? O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal, né? Ele está explicando. A gente só está encarnado, nosso espírito só está encarnado por conta
dessa conexão entre o nosso corpo e o espírito, pelo perispírito, tá bom? E aí ele fala um pouquinho mais à frente. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, né? Não é da carne. Embora não seja exclusivamente moral como o remorso, tá? Porque no momento do desenlace, muitos espíritos relatam aquela sensação de frio ou de calor, mas não é algo da carne, não é uma influência de temperatura, tá? E aí ele vai explicando mais um pouquinho sobre esse momento, tá bom? A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, porque a dor não se acha localizada. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa, tá? Por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Então, ele vai aos pouquinhos perdendo aquelas sensações corporais. Então, ele não tem uma sensação de dor. É uma dor assim um pouco geral, tá? O espírito ainda não sabe muito bem o que está acontecendo, tá bom? Mas é uma sensação um pouco dolorosa, mas ele vai explicando aqui como é que ocorre esse processo, tá? E aí depois ele fala um pouquinho também desse desenlace quando é feito por espíritos que são mais elevados aqui na carne, tá? Nós que somos espíritos ainda não tão evoluídos, que estamos buscando essa evolução, né, com as nossas encarnações, a gente vai fazendo esse desenlace ainda de uma maneira um pouco mais difícil, tá? Mas espíritos mais elevados, quando estão aqui e se desprendem, isso é de uma maneira mais leve, tá? E ele explica aqui um pouco, né? Como é que isso acontece para esses espíritos, tá bom? Explica assim: sabe-se que quanto mais eles se purificam, né? O espírito, né? Tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. E aí ele fala que pelo perispírito que as sensações agradáveis, né, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito. Então ele explica que um espírito mais elevado, né, ele vai guardar para ele bons sentimentos, boas recordações, boas lembranças. Ele não fica preso a sensações ruins, a sensações de dor, ao apego da matéria. Por isso que ele faz essa passagem de maneira mais suave, tá? Diferente da gente que ainda está buscando essa maior elevação, tá bom? E aí ele vai falando um pouco mais sobre essa diferença, né, para os espíritos mais elevados. E aí ele explica um pouquinho mais, né, o que acontece nesses primeiros instantes, né, do desenlace. Ele fala assim: nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre, né, turbada e confusa. Aclara-se, né, clareia, né, à medida que ele se desprende. E a gente já viu que esse desprendimento é um pouco lento, né? E pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena. Então, é um momento que aos pouquinhos vai sendo feito esse desenlace, vai se desligando o corpo carnal, né? Aqueles fios que nos prendem, né? Que o perispírito, né, vai estar aos pouquinhos se desfazendo, como ele falou, tá bom? Mas ele também fala aqui, né, uma coisa com relação aos sofrimentos que a gente leva para o lado de lá. Os sofrimentos deste mundo
independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. O que ele quer dizer? Às vezes a gente tem sofrimentos, né, enquanto a gente está encarnado, que fazem parte do nosso programa encarnacional, né? Que estava previsto. São sofrimentos que a gente tem que passar para buscar alguma elevação. A gente combinou isso, né, antes de nascer. Mas existem sofrimentos, ele explica aqui, que é a gente que buscou, entendeu? Por conta do tipo de vida desregrada que a gente leva, tá? E aí ele explica aqui mais abaixo. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais da gota, nem do reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Lembra que eu falei um pouquinho antes, né? Muitos dos nossos sofrimentos que a gente leva para o espírito é por conta do tipo de vida que a gente levou, tá? E aí ele fala aqui embaixo, ele explica, ele dá algumas sugestões, tá? Como é que a gente pode fazer uma passagem mais tranquila? Como é que a gente pode ter um desenlace mais suave, né? Ele explica um pouco. Dome suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem, tá? Estas são as sugestões que ele faz para a gente ter ao longo da vida. Lógico que a gente não é perfeito, a gente ainda está buscando a nossa evolução, mas se na maior parte da nossa vida a gente nutre bons sentimentos, tenta lutar contra esses maus sentimentos de ciúme, de inveja, rancor, ódio, maior parte da nossa encarnação a gente busca boas ações, é isso que a gente vai guardar de reminiscência para o nosso espírito. É isso que a gente vai levar para o mundo espiritual, tá bom? E aí ele conclui aqui, né? Ele faz uma conclusão sobre encarnação, sobre sofrimento e sobre impressões, né? Do que nós, seres humanos, levamos, né? Ele diz o seguinte: notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se aí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, é uma conclusão que eles fazem com relação aos sofrimentos que as pessoas levam para o mundo espiritual. Eles dizem que é uma escolha. Se a pessoa passa toda a sua vida plantando rancor, ódio, inveja, ela fica com essa marca no espírito. É isso que ela leva para o espírito, tá? Mas se ela busca boas ações, bons sentimentos, na maior parte da sua vida você está cultivando boas sensações, boas ações, é isso que você vai estar guardando no seu espírito, é isso que você vai estar levando de volta para o mundo espiritual, tá? Então fica aqui esse aprendizado, tá bom? O que a gente quer levar de volta para o mundo espiritual, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido estar ajudando vocês, tá?
no resumo dessa questão 257, tá bom? E aí agora vamos encerrar o nosso estudo, tá? Com uma oração e agradecer o auxílio dos espíritos benfeitores, tá? Querido Jesus, benfeitores da Casa do Coração, agradecemos mais esse sábado de evangelização, que possamos estar trazendo para a nossa vida tudo que aprendemos nesse estudo e possamos estar colocando em prática tudo o que conseguimos absorver nesse sábado de estudo. Gratidão pelo auxílio, gratidão pela fluidificação da nossa água, e gratidão por mais um sábado de evangelização. Obrigado, Senhor. Gratidão a todos que estão aqui, tá? E eu me despeço de vocês. Bom final de semana. Até o próximo sábado de evangelização. Um beijo. Tchau, tchau.